livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Crônicas: Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino. Lido por Drauzio de Oliveira em setembro de 1991. Assalto, Carlos Drummond de Andrade. Na feira, a gorda senhora protestou a altos brados contra o preço do chuchu. Isso é um assalto. Houve um rebuliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém correndo foi chamar o guarda. Um minuto depois, a rua inteira atravancada, mas provida de admirável serviço de comunicação espontânea, sabia que se estava perpetrando um assalto ao banco. Mas que banco? Havia banco naquela rua? Evidente que sim, pois do contrário, como poderia ser assaltado? Um assalto! Um assalto! A senhora continuava a exclamar a quem não tinha escutado. Escutou, multiplicando a notícia. Aquela voz subindo do mar de barracas e legumes era como a própria sirena policial, documentando por seu uivo a ocorrência grave que fatalmente se estaria consumando ali na claridade do dia, sem que ninguém pudesse evitá-la. Moleques de carrinho corriam em todas as direções, atropelando-se uns aos outros. Queriam salvar as mercadorias que transportavam. Não era um instinto de propriedade que os impelia. Sentiam-se responsáveis pelo transporte. E no atropelo da fuga, pacotes rasgavam-se, melancias rolavam, tomates esborrachavam-se no asfalto. Se a fruta caía no chão, já não é de ninguém. É de qualquer um, inclusive do transportador. Em ocasiões de assalto, quem é que vai reclamar uma penca de bananas meio amassadas? Olha o assalto! Tem um assalto ali adiante! O ônibus na rua transversal parou para assuntar. Passageiros ergueram-se e puseram o nariz para fora. Não se via nada. O motorista desceu o trocador, um passageiro advertiu. Do que você vai a fim de ver o assalto, eles assaltam sua caixa. Ele nem escutou. Então os passageiros também acharam de bom alvitre e abandonaram o veículo, na ânsia de saber que vem movendo o homem desde a idade da pedra até a idade do módulo lunar. Outros ônibus pararam, a rua entupiu. Melhor, todas as ruas estão bloqueadas, assim eles não podem dar no pé. É uma mulher que chefia o bando. Já sei, a tal Dondoca Loura. A Loura assalta em São Paulo, aqui é a Morena. Uma gorda, está de metralhadora, eu vi. Minha Nossa Senhora, o mundo está virado. Vai ver que está caçando é marido. Não brinca numa hora dessas. Olha aí, sangue escorrendo. Sangue nada, tomate. Na confusão circularam notícias diversas. O assalto fora uma joalheria. As vitrinas tinham sido esmigalhadas a bala. E havia joias pelo chão, braceletes, relógios. O que os bandidos não levaram, na pressa, era agora objeto de saque popular. Morreram no mínimo 2 pessoas e 3 estavam gravemente feridas. Barracas derrubadas assinalavam o ímpeto da convulsão coletiva. Era preciso abrir caminho a todo custo, no rumo do assalto para ver e no rumo contrário para escapar. Os grupos divergentes chocavam-se e às vezes trocavam de direção. Quem fugia dava marcha ré, quem queria espiar era arrastado pela massa oposta. Os edifícios de apartamentos tinham fechado suas portas, logo que o primeiro foi invadido por pessoas que pretendiam, ao mesmo tempo, salvar o pelo e contemplar lá de cima. Janelas e balcões apinhados de moradores que gritavam: "Pega! Pega! Corre para lá! Olha ela ali! Eles entraram na Kombi ali adiante! É um mascarado! Não, são 2 mascarados!" Ouviu-se nitidamente o pipocar de uma metralhadora a pequena distância. Foi um deitar no chão geral, e como não havia espaço, uns caíam por cima dos outros. Cessou o ruído. Voltou. Que assalto era esse, dilatado no tempo, repetido, confuso? Olha o diabo daquele escurinho tocando matraca, e a gente com dor de barriga pensando que era metralhadora. Caíram em cima do garoto que soverteu na multidão. A senhora gorda apareceu muito vermelha, protestando sempre. É um assalto. Chuchu por aquele preço é um verdadeiro assalto. O homem nu, Fernando Sabino. Ao acordar, disse para a mulher: "Escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum." "Explique isso ao homem", ponderou a mulher. "Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago." Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão.
Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para outro antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. "Maria! Abra aí, Maria! Sou eu!" chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se, viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço de escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. "Maria, por favor, sou eu!" Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim, despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele sem ter onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar, e a empregada passava vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ela começa a descer. "Ah, isso aqui não!" fez o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. "Isso aqui não!" repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos, para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela desligou a parada de emergência, largou a porta enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. "Maria, abra esta porta!" gritava, desta vez esmurrando a porta já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. "Bom dia, minha senhora", disse ele confuso. "Imagine que eu..." A velha, estarrecida, tirou os braços para cima, soltou um grito. "Valha-me Deus, o padeiro está nu!" E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. "Tem um homem pelado aqui na porta." Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. "É um tarado! Olha que horror!" "Não olha não, já para dentro, minha filha." Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. "Deve ser a polícia", disse ele ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Salvo pelo Flamengo, Paulo Mendes Campos. Desde garotinho, que não sou Flamengo, mas tenho pelo Clube da Gávea uma dívida séria que torno pública neste escrito. Em 1956, passei uma semana em Estocolmo, hospedado em um hotel chamado Aston. Era primavera, pelo menos teoricamente. Havia um congresso internacional na cidade. Os hotéis estavam lotados, criando contratempos para turistas do interior ou estrangeiros. A recepção do Aston, por exemplo, vivia sempre cheia de gente implorando por um quarto ou discutindo a respeito de uma reserva feita por telegrama ou telefone. Estava 2 ou 3 dias na cidade quando me pediram para receber um brasileiro e encaminhá-lo ao hotel onde lhe fora reservado de fato um apartamento. Era 1h da madrugada quando entramos no hotel e me encaminhei até o empregado do balcão, dando-lhe o nome do meu amigo e lembrando-lhe a reserva. O funcionário, homem de uns 60 anos e de uma honesta cara escandinava, tomou uma atitude estranha e difusa que a princípio me surpreendeu e ia acabando por me indignar. Ele não confirmava a existência da reserva nem deixava de confirmar. Como começasse a protestar, vi que seu rosto tomava uma expressão aflita. Eu, entendendo cada vez menos. Quando passei a exigir o apartamento com alguma energia, o homem trêmulo, nervoso, pediu-me desculpas e trouxe afinal a ficha de identificação. Foi aí que vi levantar-se da penumbra de uma saleta contígua o gigante. Se o leitor conhece um homem forte, mas muito forte mesmo,
Imagine uma pessoa 2 vezes mais forte e terá uma vaga ideia desse gigante que veio andando até nós, botando ódio pelos olhos e espetacularmente bêbado. O homem passou por mim com desprezo e, agarrando o empregado pela gola do uniforme, entrou a sacudi-lo e insultá-lo em sueco. Às vezes éramos arrolados nessa invectiva, pois o gigante nos apontava enquanto dizia coisas. O empregado, demonstrando possuir um bom instinto de conservação, deixava-se sacolejar à vontade. Rosnando assustadoramente, o ciclope foi sentar-se de novo na saleta, onde só então dei pela presença de outro sujeito, também bêbado, mas sinistramente silencioso. É hoje, pensei. Sair do meu Brasilzinho tão bom, fazer uma viagem imensa para ser trucidado sem explicação por um bêbado. O fato de ser na Suécia, onde arbitrários atos de violência não são comuns, ainda tornava mais absurdo, um absurdo existencialista, o meu triste fim. Indaguei do empregado o que se passava. Ficou mudo. Insisti na pergunta e ele, sussurrando desamparadamente, explicou-me que o gigante estava a pensar. Primeiro, que não conseguira vaga no hotel por ser sueco e estar embriagado. Segundo, que nós conseguiríamos por ser americanos, norte-americanos. Ora, se meu amigo de fato era meio ruivo, seu jeitão era mineiro. Quanto a mim, se fosse americano, só poderia ser filho de portugueses. Por outro lado, o meu inglês amarrado não deixava a menor dúvida sobre a questão de ser ou não ser americano. Só mesmo um sueco bêbado em uma madrugada de neve e vento iria supor que fôssemos americanos. Mas agora era o próprio gigante que bradava para nós com sarcasmo e ira. American! American! Fiquei um pouco mais esperançoso acreditando que ele falasse inglês e disse-lhe, exagerando minha alegria e meu orgulho por isso, que não éramos americanos coisa nenhuma, éramos brasileiros. Não entendeu, ou talvez pensou que estivéssemos covardemente a renegar a nossa pátria, voltando a vociferar em um esforço linguístico que contraía todos os músculos de seu rosto. American! Dollar! Non like! As palavras em si significavam pouco, mas a maneira de exprimi-las era de uma eloquência que teria destruído Catilina muito mais depressa que os discursos de Cícero. Durante alguns minutos mantivemos os dois uma polêmica oratória nestes termos. American. No, Brazilian. American. Brazilian. Essa versátil discussão ia levar-me ao abismo, quando de súbito me pareceu que a palavra Brazilian havia penetrado por fim em sua testa granítica. Descontraindo os músculos, o gigante me perguntou. Brasil? No American? Brasil? Não tinha certeza se ele estava me gozando, mas sua expressão era tão estranhamente deslumbrada e infantil que afirmei, cheio de entusiasmo. Yes, Brasil! Ele se levantou, cambaleou, aproximou-se e apontou meu amigo. Brasil? Brasil! Brasil! Veio chegando, sorrindo, em pleno estado de graça, e gritou com alma, como se saudasse o nascimento de um mundo novo. Flamengo! Flamengo! Imediatamente o gigante entrou em transe e começou a fazer problemáticas firulas com uma bola imaginária, mas dando a entender cabalmente o quanto ele admirava. Admirava é pouco, o quanto ele amava o malabarismo dos nossos jogadores. O gigante se desencantara, virando menino. A certa altura, depois de fazer um passe de letra, parou e confessou-me com um orgulho caloroso. Ai, Flamengo! Ai, Rubens! Ele não era sueco, não era gigante, não era bêbado, não era um ex-campeão de hóquei, conforme soube depois. Era Flamengo, era Rubens. Depois cutucou-me o peito, tomado de perigosa dúvida. E o Flamengo? Que o Botafogo me perdoe, mas era um caso de vida ou de morte, e também gritei descaradamente. Flamengo! Yes, Flamengo! The greatest one! Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim. Rubem Braga. Conhece o vocábulo escardichar? Qual o feminino de cupim? Qual o antônimo de póstumo? Como se chama o natural do Cairo? O leitor que responder não sei a todas estas perguntas não passará provavelmente em nenhuma prova de português de nenhum concurso oficial. Mas se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. Porque a verdade é que eu não sei também. Você dirá, meu caro professor de português, que eu não deveria confessar isso, que é uma vergonha para mim, que vivo de escrever, não conhecer o meu instrumento de trabalho, que é a língua. Concordo. Confesso que escrevo de palpite, como outras pessoas tocam piano de ouvido. De vez em quando um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte de crônica anotado apontando erros de português.
Um deles chegou a me passar um telegrama felicitando-me porque não encontrara na minha crônica daquele dia um só erro de português. Acrescentava que eu produzira uma página de bom vernáculo, exemplar. Tive vontade de responder: mera coincidência, mas não o fiz para não entristecer o homem. Espero que uma velhice tranquila, no hospital ou na cadeia com seus longos ósseos, me permita um dia estudar com toda calma a nossa língua e me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra a sua pulcritude. Sabem qual é o superlativo de pulcro? Isto eu sei por acaso. Pulquérrimo. Mas não é desanimador saber uma coisa dessas? O que me aconteceria se eu dissesse a uma bela dama: a senhora é pulquérrima? Eu poderia me queixar se seu marido me descesse a mão? Alguém já me escreveu também que eu sou um escoteiro ao contrário. Cada dia você parece que tem de praticar a sua má ação contra a língua. Mas acho que isso é exagero. Como também é exagero saber o que quer dizer escardichar. Já estou mais perto dos 50 que dos 40. Vivo de meu trabalho quase sempre honrado. Gozo de boa saúde e estou até gordo demais, pensando em meter um regime no organismo. E nunca soube o que fosse escardichar. Espero que nunca na minha vida tenha escardichado ninguém. Se o fiz, mereço desculpas, pois nunca tive essa intenção. Vários problemas e algumas mulheres já me tiraram o sono, mas não o feminino de cupim. Morrerei sem saber isso. E o pior é que não quero saber. Nego-me terminantemente a saber. E se o senhor é um desses cavalheiros que sabem qual é o feminino de cupim, tenha bondade de não me cumprimentar. Por que exigir essas coisas dos candidatos aos nossos cargos públicos? Por que fazer do estudo da língua portuguesa uma série de alçapões e adivinhas, como essas histórias que uma pessoa conta para pegar as outras? O habitante do Cairo pode ser cairense, cairel, caireta, cairota ou cairiri, e a única utilidade de saber qual a palavra certa será para decifrar um problema de palavras cruzadas. Vocês não acham que nossos funcionários públicos já gastam uma parte excessiva do expediente matando palavras cruzadas? No fundo, o que esse tipo de gramático deseja é tornar a língua portuguesa odiosa. Não alguma coisa através da qual as pessoas se entendam, mas um instrumento de suplício e de opressão que ele, gramático, aplica sobre nós, os ignaros. Mas a mim é que não me escardicham assim, sem mais nem menos. Não sou fêmea de cupim, nem antônimo do póstumo nenhum. Eu sou cachoeirense, de Cachoeiro, honradamente, de Cachoeiro de Itapemirim. Negócio de ocasião, Fernando Sabino. Quando mandou colocar mármore no chão de seu apartamento, o vizinho de baixo veio reclamar. Às 8 horas da manhã, os operários começavam a quebrar mármore mesmo em cima de sua cabeça. Durma-se com barulho desses. Está bem, concordou ele, acalmando o vizinho. Vou mandar começar mais tarde. Mandou que os operários só começassem a trabalhar a partir das 9 horas. 2 dias depois, tornava o vizinho. Assim não é possível. Já reclamei, o senhor prometeu e o barulho continua. Mas é só por uns dias, argumentou ele. O senhor vai ter paciência. E mandou que os trabalhos só se iniciassem a partir de 10 horas. Com isso, pensava haver contentado o vizinho. Para surpresa sua, todavia, o homem voltou ainda mais para protestar e desta vez furibundo, armado de revólver. Ou o senhor para com esse barulho, ou eu faço um estrago louco. Olhou espantado para a arma e Cordato convidou-o a entrar. Não precisa se exaltar, que diabo? Vamos resolver a coisa como gente civilizada. Eu disse que era só por uns dias. Se o senhor quiser que eu pare, eu paro. Cuidado com esse negócio, costuma disparar. Qual é o calibre? 32. Prefiro 38, mas esse parece ser muito bom. Que marca? Smith Wesson. Ah, então deve ser muito bom. Cabo de madrepérola. Quanto o senhor pagou por ele? 50. Não foi caro. Sempre tive vontade de ter um revólver desses. Quem sabe o senhor me venderia. Não vim aqui para vender revólver, explodiu o outro. Mas para lhe avisar que esse barulho... Não haverá mais barulho, esteja tranquilo. Agora, quanto ao revólver, quer vender? O senhor está brincando. Não estou, não. Pela vida de minha mãezinha. Quer saber de uma coisa? Dou 100 por ele. Sempre tive vontade. Vamos, aceite. 100 ali na bucha, pago na hora. O homem começou a titubear. Olhou o revólver, pensativo. 100 era um bom preço. Já pensara mesmo em vendê-lo? Olhou o dono da casa. Tornou a olhar o revólver. Toma, é seu, decidiu-se. Antes de entrar na posse da arma, o comprador foi lá dentro buscar o dinheiro e estendeu-o ao vizinho.
Depois empunhou o revólver e chegou-lhe aos peitos. Bem, agora ponha-se daqui para fora. E fique sabendo que eu faço o barulho que quiser e quando quiser, entendeu? Venha aqui outra vez reclamar e vai ver quem é que acaba fazendo um estrago louco. Marido e mulher, Paulo Mendes Campos. Arnaldo, você é o fino. Aqui em casa não tem uma gota d'água há 5 dias e você está uma pilha. Acho perfeitamente normal, meu bem, que você esteja nervoso. Mas você está com raiva é de mim. Você está agindo como se fosse eu a responsável pelo fato de não ter água no Rio de Janeiro. Teresa, eu vou ser franco com você. Você é a responsável pelo fato de não ter água no Rio de Janeiro. Tá bem? Não morei na piada. Não tem piada nenhuma. Estou falando português claro. Você é a culpada pela falta d'água aqui em casa. Essa não. Mas é claro que você é a culpada. Toda mulher é culpada quando falta água em casa. Essa é a maior. Pois fique sabendo de um princípio banal. A mulher é a responsável pelas coisas que acontecem dentro de casa. Ela é a secretária administrativa, a gerente do lar. Mas o caso é que a água não acontece dentro de casa. A água vem lá de fora, dentro de um cano, tá? Teresa, quando o marido chega e as torneiras estão secas, a culpa é exclusivamente da mulher. Você não tenha sobre isso a menor dúvida. Mas isso é uma injustiça que clama aos céus. O que eu posso fazer? Não sei, o problema é seu. Você hoje está muito engraçadinho. Escute, minha filha. A humanidade é dividida em homens e mulheres. É ou não é? Tanto numa tribo do Araguaia como no Rio. Os homens cuidam de umas tantas coisas, as mulheres de outras. Na civilização cristã, a mulher toma conta da casa. O homem, em geral, trabalha fora. Estou certo ou errado? Logo... Mas espera aí. Logo, as mulheres são as responsáveis pela falta d'água. Francamente, você como sociólogo não fazia nem para o café. Que culpa tenho eu, a pobre Teresa, pelo fato dos prefeitos do Rio terem politicado o tempo todo? Que culpa? Uma parte da culpa, claro. Que parte? A parte que afeta a vida de casa. Os homens têm a outra parte. Morou? Falta d'água, culpa das mulheres. Bagunça dos transportes, culpa dos homens. Estou começando a entender seu ponto de vista. Não é ponto de vista nenhum, é um fato trivial. Só não admito que as mulheres sejam culpadas pela falta d'água. Eu não entendo de água. Como é que eu, tomando conta de casa o dia inteiro, vou saber se o governo fez ou não fez a adutora do Sandu? Do Guandu. Já disse que o problema é seu. Porque você não saiu em praça pública, não protestou, não botou fogo na prefeitura, no prefeito. O que você devia ter feito, eu não sei. Venha cá, não seria mais lógico que os homens ficassem encarregados dessa parte do abastecimento d'água? O que eu não me conformo é com a água... Seria se os homens é que ficassem em casa. Aliás, nisso você tem inteira razão. Sempre achei que os homens deviam tomar conta de casa e que as mulheres deviam sair para trabalhar. Perfeito. Eu não estou dizendo isto. Mas eu estou. Não estou brincando, não. A mulher tem muito mais capacidade de trabalhar do que o homem. Sempre admirei a ordem e a eficiência com que trabalham. Mulher exatamente só não tem vocação para tomar conta de casa. São umas caóticas totais. Você vê um homem no escritório ou na repartição. Trabalha chateado, reclamando, esquece as coisas, confunde tudo. E vê a mulher. Mulher trabalha de bom humor. Agora, você quer ver um homem feliz? Manda, por exemplo, ele organizar um almoço. Como é que ele faz tudo direitinho, muito satisfeito, não se esquece de nada, sai tudo uma beleza. Olha aqui, um homem dentro de uma cozinha é a imagem da felicidade. Mas a mulher vai para a cozinha como se fosse para o inferno. Você está ficando biruta. Biruta é a minha querida sogra. Estou dizendo uma coisa simples, uma coisa que a gente pode ver a toda hora. Primeiro, a mulher se realiza no emprego. O homem uiva para ganhar a vida. Segundo, o homem é um frustrado porque gosta e tem jeito para cuidar de casa. Mulher não sabe cuidar de casa. Mulher detesta cuidar de casa. Isso ninguém me tira da cabeça. Pois para mim, esta sua ideia é novidade. Novidade ou não é a pura verdade. Você já olhou bem a cara de um homem quando ele lá um dia resolve encerar a casa? É uma cara de absoluta plenitude. E como os homens enceram bem. Agora, você reparou na cara de uma mulher que vai trocar uma lâmpada? É a cara da vítima, a cara do casamento fracassado. Ela distorce a lâmpada queimada como se estivesse na cadeira elétrica. Ah, não, meu filho, isso é porque uma mulher tem medo de choque. Pois é, medo de choque. Mulher tem medo de choque mesmo com a eletricidade desligada. Não, minha filha, as coisas estão erradas, mas um ponto é indiscutível. O homem é um animal doméstico e a mulher é um animal social. O homem gostaria de organizar a casa e a mulher gostaria de organizar as coisas públicas.
Trabalho em casa devia ser para os homens. Trabalho fora para as mulheres. É claro. Queria ver você lavando as fraldas do Antônio Henrique. Lavaria, por que não? Lavar fralda é uma coisa chata para qualquer sexo. É um ônus. Mas isso não tem nada a ver com a história. Eu ficaria convencida se você fosse lá dentro e me preparasse uma laranjada bem geladinha, com pouco açúcar. Com o maior prazer. Recenseamento. Rubem Braga. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço, pelo hotel, perguntando: quantos são aqui? Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas, agora felizmente só há pulgas e ratos. E outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota de seus nomes se quiser. Querendo levar todos é favor. E outro: eu tinha um amigo e um cachorro. O amigo se foi levando minhas gravatas e deixando a conta da lavanderia. O cachorro está aí, chama-se Lorde, tem 3 anos e meio e morde como um funcionário público. E outro: oh, sede bem-vindo. Aqui somos eu e ela, só nós dois. Mas nós dois somos apenas um. Breve seremos 3. E outro: 2, cidadão. Somos 2. Naturalmente o senhor não a vê, mas ela está aqui. Está. A sua saudade jamais sairá do meu quarto e de meu peito. E outro: aqui moro eu. Quer saber o meu nome? Procure uma senhorita loura que mora na 3ª casa da 2ª esquina, à direita. O meu nome está escrito na palma de sua mão. E outro: hoje não é possível, não há dinheiro nenhum. Volte amanhã, hein? Ah, o senhor é do recenseamento? Uf. Quantos somos? Somos 20. Somos 1000. Tenho 8 filhos e 5 filhas. Total 15 pestes. Mas todos os parentes de minha mulher se instalaram aqui. Meu nome? João Lourenço, seu criado. Jesus Cristo João Lourenço. A minha idade? Pergunte à minha filha. Pergunte. É aquela jovem sirigaita que está dando murros naquele piano. Ontem quis ir não sei onde com um patife que ela chama de meu pequeno. Não deixei, está claro. Ela disse que eu sou da idade da pedra lascada. Escreva isso, cavalheiro, escreva. Nome: João Lourenço. Profissão: idiota. Idade: da pedra lascada. Está satisfeito? Não faça caretas, cavalheiro. Creia que eu o aprecio muito. O senhor pelo menos não é parente da mulher. Isso é uma grande qualidade, cavalheiro. É a virtude que eu mais admiro. O senhor é divino, cavalheiro. O senhor é meu amigo íntimo desde já, para a vida e para a morte. Esparadrapo. Carlos Drummond de Andrade. Aquele restaurante de bairro é do tipo simpatia classe média. Fica em rua sossegada, é pequeno, limpo, cores repousantes, comida razoável, preços idem, não tem música de triturar os ouvidos. O dono senta-se à mesa da gente para bater um papo leve, sem intimidades. Meu relógio parou. Pergunto-lhe quantas horas são. Estou sem relógio. Então vou perguntar ao garçom. Ele também está sem relógio. E o colega dele que serve àquela mesa? Ninguém está com relógio nesta casa. Curioso. É moda nova? Antes de responder, e se o senhor permite, vou lhe fazer não propriamente um pedido, mas uma sugestão. Pois não. Não precisa trazer relógio quando vier jantar. Não entendo. Estamos sugerindo aos nossos fregueses que façam esse pequeno sacrifício. Mas o senhor podia explicar. Sem querer meter o nariz no que não é da minha conta, gostaria também que trouxesse pouco dinheiro. Ou antes, nenhum. Agora que não estou pegando mesmo nada. Como que quiser, depois mandamos receber em sua casa. Bem, eu moro ali adiante, mas e outros, os que nem se sabe onde moram ou estão de passagem na cidade? Dá-se um jeito. Quer dizer que nem relógio, nem dinheiro, nem joias. Estamos pedindo às senhoras que não venham de joia. É o mais difícil, mas algumas estão atendendo. Agora já sei. Pois é, isso mesmo. O amigo compreende. Compreendo perfeitamente. Desculpa ter custado um pouco a entrar na jogada. Sou meio obtuso quando estou com fome. Absolutamente, até que o amigo compreendeu sem que eu precisasse dizer tudo. Muito bem. Mas me diga uma coisa, quando foi isso? Quarta-feira passada. E como foi? Pode-se saber? Como podia ser? Como nos outros lugares, no mesmo figurino, só que em ponto menor. Lógico, sua casa é pequena, mas levaram o quê? O que havia na caixa?
Pouquinha coisa. Eram 9 da noite, dia meio parado. Que mais? Umas coisinhas. Liquidificador, relógio de pulso, meu, dos empregados e dos fregueses. Passei a mão no pulso instintivamente. O pior foi o cofre. Abriram o cofre. Reviraram tudo à procura do cofre. Ameaçaram, pintaram e bordaram. Foi muito desagradável. E afinal, cansei de explicar a eles que não havia cofre. Nunca houve. Como é que eu podia inventar cofre naquela hora? Ficaram decepcionados, imagino. Não, senhor, disseram que tinha de haver cofre. Eram 5, inclusive a moça de bota e revólver, querendo me convencer que tinha cofre escondido na parede, no teto, embaixo do piso, sei lá. E o resultado? Este. E baixou a cabeça, onde no cocoruto alvejava a estrela de esparadrapo. Sinto muito, não tinha notado. Felizmente escapou, é o que vale. Dê graças a Deus por estar vivo. Já sei. Sabe que mais? Na polícia me perguntaram se eu tinha seguro contra roubo. E eu pensando que meu seguro fosse a polícia. Agora estou me segurando à minha maneira, deixando as coisas lá em casa e convidando os fregueses a fazer o mesmo. E vou comprar um cofre. Cofre pequeno, mas cofre. Para que se não vai guardar dinheiro nele? Para mostrar minha boa fé se eles voltarem. Abro imediatamente o cofre e verão que não estou escondendo nada. Que lhe parece? Que talvez o senhor precise manter um estoque de esparadrapo em seu restaurante. O Canarinho, Paulo Mendes Campos. Atacado de senso de responsabilidade, no momento de descrença de si mesmo, Rubem Braga liquidou entre amigos há 1 ano a sua passarinhada. As crianças aqui de casa tocaram um bicudo e um canário. O primeiro não aguentou a crise da puberdade, morrendo logo uns dias depois. O menino se consolou forjando a teoria da imortalidade dos passarinhos. Não morrera, afirmou-nos com um fanatismo que impunha respeito ou piedade. Apenas a sua alma voara para Pirapora, de onde viera. O garoto ficou firme com a sua fé. A menina manteve a possessão do canário, desses comuns, chamados chapinha ou da terra, e que mais cantam por boa vontade que vocação. Não importa, conseguiu depressa um lugar em nossa afeição que o tratávamos com alpiste, vitaminas e folhas de alface, procurando ainda arranjar-lhe um recanto mais cálido neste apartamento batido por umas réstias raras de sol, pois é quase de todo virado para o sul. Era um canário ordinário, nunca lera Bilac e parecia feliz em sua gaiola. Nós o amávamos desse amor vagaroso e distraído com que enquadramos um bichinho em nossa órbita afetiva. Creio mesmo que se ama com mais força um animal sem raça, um pássaro comum, um cachorro vira-lata, o gato popular que anda pelos telhados. Com os animais de raça, há uma afetação que envenena um pouco o sentimento. Com os bichos comuns, pelo contrário, o afeto é de uma gratuidade que nos faz bem. Aos poucos surpreendi a mim, que nunca fui de bichos e na infância não os tive, a programá-lo em minhas preocupações. Verificava o seu pequeno coxo de alpiste, renovava-lhe a água fresca, telefonava da rua quando chovia, meio encabulado perante mim mesmo com essa sentimentalidade serôdia, mas que havia de fazer. Como nas fábulas infantis, um dia chegou um inverno. Um inverno carioca, verdade, perfeitamente suportável. Entretanto, como já disse, a posição do edifício não deixa o sol bater aqui, principalmente nesta época do ano. É a gente ficar algumas horas dentro de casa e sentir logo uma saudade física dos raios solares. Que seria então do canarinho, relegado agora à área onde pelo menos ficava ao abrigo da viração marinha? Às vezes, quando sinto frio, vou à esquina, compro um jornal e o leio ali mesmo, ao sol, ao mesmo tempo que compreendo o mistério e a inquietação dos escandinavos, mergulhados em friagens e brumas durante uma boa temporada de suas vidas. E o canarinho, pois? Levá-lo comigo dentro da gaiola? Isso não, eu não tinha coragem. Não devo ter a reputação de muito sensato, e lá se iria, como diz Mário Quintana, o resto dos prestígios que no meu bairro eu ainda possa ter. Assim, vendo o canarinho encorujado a um canto, decidimos doá-lo a um amigo comum, nosso e dos passarinhos, dono de um sítio. A comunicação foi feita às crianças depois do café. Pareciam estar de acordo, mas o menino, sem dar um pio, dirigiu-se até a área e soltou o canarinho. A empregada viu e veio contar-nos. Mas cadê o menino? Voado. Foi um susto que demorou alguns minutos, pois não o achávamos em seus esconderijos habituais, enrolado na cortina, debaixo da cama, atrás da porta. Restava um armário muito estreito a ser investigado, e lá estava ele, quieto e encolhido no escuro como no útero materno, com uma cara de expressão tão dividida que o choro da menina se desfez em uma gargalhada cheia de lágrimas. O canário também tinha sumido, e embora fosse quase certa a sua impossibilidade de ganhar a vida por conta própria, melhor assim, não voltasse nunca mais. Mas voltou. Na hora do almoço, a empregada veio dizer-nos que ele estava na janela do edifício que se constrói ao lado, muito triste. É verdade.
Lá está o canarinho, sem saber de onde veio, sem saber aonde ir, sem saber ao certo se gostamos dele, triste, arrepiado e com fome. Um ponto amarelo no paredão esbranquiçado. Lá está o nosso canário da terra, a doer em nossos olhos. Vai-te embora, canarinho, que não te quero mais. Mas ele fica brincando de corvo, dizendo nevermore. Este refrão, nevermore, me deixa meio esquisito. Estou triste. Todo mundo aqui de casa está triste, ridiculamente triste, nesta manhã luminosa de junho. Como se for um coração postiço. Rubem Braga. Nasceu na doce Budapeste, um menino com o coração fora do peito. Porém, diz um Dr. Merege, não foi o primeiro. Em São Paulo, há 7 anos, nasceu também uma criança assim. Tinha o coração fora do peito, como se fosse um coração postiço. Como se for um coração postiço. O menino paulista viveu 4 horas. Vamos supor que tenha nascido há 5 horas. 5 horas. O meu amigo, por nome Carlos, diria: a hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Madrugada paulistana. Boceja na rua o último cidadão que passou a noite inteira fazendo esforço para ser boêmio. Há uma esperança de bonde em todos os postes. Os sinais das esquinas, vermelhos, amarelos, verdes, verdes, amarelos, vermelhos, borram o ar de amarelo, de verde, de vermelho. Olhos inquietos da madrugada. Frio. Um homem qualquer, parado por acaso no viaduto do chá, contempla lá embaixo umas pobres árvores que ninguém nunca jamais contemplou. Humildes pés de manacá lá embaixo. Pouquinhas flores roxas e brancas. Humildes manacás, sem fila, pequenos, tristes, artificiais. As esquinas piscam. O olho vermelho do sinal sonolento, tonto na serração, pede um poema que ninguém faz. Apitos lá longe. Passam homens de cara lavada, pobres com embrulhos de jornais debaixo do braço. Esta velha mulher que vai andando pensa em outras madrugadas. Nasceu em uma casa distante, em um subúrbio adormecido, um menino com o coração fora do peito. Ainda é noite dentro do quarto fechado, abafado, com a lâmpada acesa, gente suada. Menino do coração fora do peito, você devia vir cá fora receber o beijo da madrugada. Vamos andar pelas praças desertas, onde as estátuas molhadas cabeceiam de sono. Menino do coração fora do peito, os primeiros bondes estrondam. Vamos ouvir de perto esses barulhos da madrugada. 6 horas. O coração fora do peito bate docemente. 7 horas. O coração bate. 8 horas. Que sol claro, que barulho na rua. O coração bate. 9 horas. Morreu o menino do coração fora do peito. Fez bem morrer, menino. O Dr. Merege resmunga. Filho de pais alcoólatras e sifilíticos. Deixe falar o Dr. Merege. Ele é um médico, você é o menino do coração fora do peito. Está morto. Os pais alcoólatras e sifilíticos fazem um enterro banal do anjinho suburbano. Mas que anjinho engraçado, diz Nossa Senhora da Penha. O anjinho está no céu, está no limbo, com o coração fora do peito. Os outros anjinhos olham espantados. O que é isso, seu paulista? Mas o menino do coração fora do peito está se rindo. Não responde nada. Podia contar a sua história. O Dr. Merege disse que... Mas não conta. Está rindo, mas está triste. Os anjinhos todos querem saber. Então o menino diz: ora, pinhões, eu nasci com o coração fora do peito. Queria que ele batesse ao ar livre, ao sol, à chuva. Queria que ele batesse livre, bem na vista de toda a gente, dos homens, das moças. Queria que ele vivesse à luz, ao vento. Que batesse a descoberto, fora da prisão, da escuridão do peito. Que batesse como uma rosa que o vento balança. Os anjinhos todos do limbo perguntaram: mas então, Paulistinha, do coração fora do peito, para que é que você foi morrer? O anjinho respondeu: eu vi que não tinha jeito. Lá embaixo todo mundo carrega o coração dentro do peito, bem escondido, no escuro, com paletó, colete, camisa, pele, ossos, carne cobrindo. O coração trabalha sem ninguém ver. Se ele ficar fora do peito, é logo ferido e morto, não tem defesa. Os anjinhos todos do limbo estavam com os olhos espantados. O Paulistinha foi falando: e às vezes minha gente tem paletó, colete, camisa, pele, ossos, carne, e no fim disso tudo, lá no fundo do peito, no escuro, não tem nada, não tem coração nenhum. E quando eu nasci, o Dr. Merege olhou meu coração livre, batendo, feito uma rosa que balança ao vento, e disse, sem saber o que dizia: parece um coração postiço. Os homens todos, minha gente, são assim como o Dr. Merege. Os anjinhos estavam cada vez mais espantados. Pouco depois começaram a brincar de bandido e mocinho de cinema. E aí, acabou a história. Porém o menino estava aborrecido. Foi dormir. Até agora ele está dormindo. Deixa o anjinho dormir sono sossegado, Dr. Merege.
Cabra e Francisco, Carlos Drummond de Andrade. Madrugada. O hospital, como o Rio de Janeiro, dorme. O porteiro vê diante de si uma cabrinha malhada. Pensa que está sonhando. Bom palpite, veio mesmo na hora. Ando com tanta prestação atrasada, meu Deus. A cabra olha-o fixamente. Está bem, filhinha. Agora pode ir passear. Depois você volta, sim? Ela não se mexe, séria. Vai, cabrinha, vai. Seja camarada. Preciso sonhar outras coisas. É a única hora em que sou dono de tudo, entende? O animal chega-se mais para perto dele, roça-lhe o braço. Sentindo-lhe o cheiro, o homem percebe que é de verdade e recua. Essa não. O que você veio fazer aqui, criatura? Deu fora, vamos. Repele-a com jeito manso, porém a cabra não se mexe, encarando-o sempre. Ai, ai, ai. Bonito. Desculpe, mas a senhora tem de sair com urgência. Isto aqui é um estabelecimento público. Achando pouco satisfatória a razão. Bem, se é público, devia ser para todos, mas você compreende. Empurra-a docemente para fora e volta à cadeira. O quê? Voltou? Mas isso é hora de me visitar, filha. Está sem sono? O que há? Gosto muito de criação, mas aqui no hospital, antes do dia clarear... Acaricia-lhe o pescoço. Que isso? Você está molhada? Essa coisa pegajosa? O quê? Sangue? Por que não me disse logo, cabrinha de Deus? Por que ficou me olhando assim, feito boba? Tem razão. Eu é que não entendi. Devia ter morado logo. E como vai ser? Os doutores daqui são um estouro, mas cabra é diferente. Não sei se eles topam. Sabe de uma coisa? Eu mesmo vou te operar. Corre à sala de cirurgia. Toma um bisturi, uma pinça. A farmácia pega mercúrio cromo, sulfa e gaze. E num canto do hospital, assistido por 2 serventes, enquanto o dia vai nascendo, extrai do pescoço da cabra uma bala de calibre 22, ali cravada quando o bichinho, ignorando os costumes cariocas da noite, passava perto de uns homens que conversavam à porta de um bar. O animal deixa-se operar com a maior serenidade. Seus olhos envolvem o porteiro numa carícia agradecida. Marcolina. Dou-lhe este nome em lembrança de uma cabra que tive quando garoto, no Icó. Está satisfeita, Marcolina? Muito, Francisco. Sem reparar que a cabra aceitara o diálogo e sabia o seu nome, Francisco continuou. Como foi que você teve a ideia de vir ao Miguel Couto? O hospital veterinário é na Lapa. Eu sei, Francisco, mas você não trabalha na Lapa, trabalha no Miguel Couto. E daí? Daí preferi ficar por aqui mesmo e me entregar a seus cuidados. Você me conhecia? Não posso explicar mais do que isso, Francisco. As cabras não sabem muito sobre essas coisas. Sei que estou bem a seu lado, que você me salvou. Obrigada, Francisco. E lambendo-lhe afetuosamente a mão, correu os olhos para dormir. Bem que precisava. Aí Francisco levou um susto, saltou para o lado. Que negócio é esse? Cabra falando? Nunca vi coisa igual na minha vida. E logo comigo, meu pai do céu. A cabra descerrou um olho sonolento e por cima das barbas parecia esboçar um sorriso. Pois você não se chama Francisco? Não tem o nome do santo que mais gostava de animais neste mundo? Que tem isso? Trocar umas palavrinhas com você? Olhe, amanhã vou pedir ao Ariano Suassuna que escreva um alto da cabra em que você vai para o céu, ouviu? Estrambote. Que um dia Francis James abra lá no alto seu azul aprisco, mande entrar Marcolina, a cabra, e seu bom amigo Francisco. O agrônomo suíço, Fernando Sabino. O poeta estava calmamente no bar tomando um aperitivo quando lhe telefonaram. Quem o chamava era eu. O poeta não tem telefone em casa e há dias que eu o vinha procurando. A menos que me tivesse enganado, ele sabia de um amigo seu que conhecia um agrônomo suíço interessado em administrar fazendas. Ora, outro amigo meu, a quem dei conhecimento da existência desse suíço, me disse que estava precisando exatamente de uma pessoa assim, e me pediu que conseguisse maiores informações com o poeta. No bar, aquela hora, fazia um barulho infernal. O poeta veio ao telefone e mal conseguiu ouvir o meu nome. Quem? Eu, rapaz. Então não está conhecendo a minha voz? Eu quem? Levou uns bons 5 minutos para descobrir com quem estava falando. Talvez já tivesse tomado mais de um aperitivo, é possível. Que houve? Aconteceu alguma coisa? Eu mal consegui escutá-lo e ele não me ouvia de todo. Você se lembra daquele agrônomo que um conhecido seu... Daquele o quê? Daquele agrônomo. Você está enganado, eu não conheço ninguém com esse nome. Eu nem falei ainda o nome dele, é um suíço. Luiz? Suíço. Você um dia me falou... Não conheço nenhum Luiz. Eu estava pensando que você... Fale mais alto, sua voz está sumindo. Não, estou por aí mesmo. Você que anda sumido.
Respirei fundo e voltei à carga. Eu sei que você não conhece o suíço. Um conhecido seu é que conhece. Escuta, que brincadeira é essa? Eu estava aqui tomando meu whisky. Desculpe incomodá-lo no bar, mas você não tem telefone em casa. Não tem importância. Só que está parecendo brincadeira. Entendi você falar num suíço. Isso. Eu tinha entendido suíço, imagine. Pois é isso mesmo. Quer dizer, é suíço mesmo. O homem está em cima de mim para arranjar... Que homem? Não estou entendendo nada. Muito barulho aqui. Um amigo meu, você não conhece, está precisando de um agrônomo para a fazenda dele. Fazendo o quê? Perdi a paciência. Olha, telefona para minha casa amanhã de manhã, está bem? Mas o poeta agora estava interessado. Não precisa se zangar. Aconteceu alguma coisa com você? Conversar com bêbado dá é nisso. Você está bêbado? Bêbado está você, essa é boa. Espera, entendi direitinho que você falou que estava bêbado. Deve ser barulho. Espera um pouco. Ouvi pelo fone sua voz para os que o rodeavam. Vocês aí querem fazer o favor de falar um pouco mais baixo? Um amigo meu está em dificuldades e eu não escuto nada. De novo para mim. Alô, pode falar agora que estou ouvindo perfeitamente. Você está precisando de alguma coisa? Estou, que você me telefone amanhã de manhã. E desliguei. No dia seguinte era ele quem me procurava. Você talvez não se lembre, mas ontem eu estava calmamente no bar, tomando um aperitivo, quando você me telefonou no maior pileque para me contar que estava sendo perseguido por um sujeito chamado Luiz. O que você quis dizer com isso? Isso não. Suíço, arrematei. Meu ideal seria escrever. Rubem Braga. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada. E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o marido bastante aborrecido com a mulher bastante irritada com o marido, que esse casal também fosse atingido pela minha história. O marido leria e começaria a rir, o que aumentaria a irritação da mulher. Mas depois que esta, apesar de sua má vontade, tomasse conhecimento da história, ela também risse muito, e ficassem os dois rindo sem poder olhar um para o outro sem rir mais. E que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo de namoro e reencontrassem os dois a alegria perdida de estarem juntos. Que nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, minha história chegasse, e tão fascinante de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse: por favor, se comportem, que diabo. Eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes, em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela aos poucos se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, e fosse atribuída a um persa na Nigéria, a um australiano em Dublin, a um japonês em Chicago, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente, e que no fundo de uma aldeia da China, um chinês muito pobre, muito sábio e muito velho dissesse: nunca ouvi uma história assim tão engraçada e tão boa em toda a minha vida. Valeu a pena ter vivido até hoje para ouvi-la. Essa história não pode ter sido inventada por nenhum homem. Foi com certeza algum anjo tagarela que a contou aos ouvidos de um santo que dormia e que ele pensou que já estivesse morto. Sim, deve ser uma história do céu que se filtrou por acaso até nosso conhecimento. É divina. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua de um desconhecido que a contava a outro desconhecido e que por sinal começara a contar assim: ontem ouvi um sujeito contar uma história. E eu esconderia completamente a humilde verdade, que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente e sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta de meu bairro. A Menininha e o Gerente, Carlos Drummond de Andrade. Não, paizinho, não. Quero ir com você.
Mas, meu bem, não posso levar você lá. O lugar não é próprio. Não vou demorar nada, só 10 minutos. Seja vozinha, fique me esperando aqui. Não, não, a garotinha soluçava. Agarrou-se à calça do pai, como quem se agarra a uma prancha no mar. Ele insistia. Que bobagem! Uma menina da sua idade fazendo um papelão desses. Você não volta. Volto, ora essa. Juro que volto, meu amor. Prometendo, ele passeava o olhar pela rua, impaciente. Ela baixara a cabeça, chorando. Estavam diante da papelaria. O gerente assistia à cena. O homem aproximou-se dele. Faça-me o obséquio de tomar conta da minha filha por alguns instantes. Vou a um lugar desagradável, não posso levá-la comigo. Mas 15 minutos no máximo. É ali adiante. Muito obrigado, hein? E sumiu. A garotinha continuava de olhos baixos, imóvel, o dorso da mão esquerda junto à boca. O gerente passou-lhe a mão nos cabelos, de leve. Vem cá. Ela não se mexeu. Como é que você se chama? Carmen? Luísa? Marlene? Como não respondesse, o gerente foi desfiando nomes, sem esperança de acertar. Mas ao dizer Estela, a cabecinha moveu-se, confirmando. Estela, você sabe que está com um vestido muito bonito? Estela tirou a mão dos olhos, examinou o próprio vestido e não disse nada. Mas o gelo fora rompido. Daí a pouco o gerente mostrava-lhe a caixa registradora e autorizava-a a marcar uma venda de 200 cruzeiros. Olha um gatinho. Ele mora aqui? Mora. E o que é que ele come? Papel. Mentiroso. Então pergunte a ele. O gato acordou, deixando-se afagar e tornou a dormir, desta vez nos braços de Estela. O gerente olhou o relógio. Tinham-se passado 15 minutos. O homem não aparecia. Bonito se ele não vier mais. O que é que eu vou fazer com essa garotinha na hora de fechar? Tentou lembrar o rosto do desconhecido. Impossível. Já pensava em telefonar para a polícia quando Estela o puxou pela perna. Além da máquina e do gatinho, você não tem mais nada para me mostrar? Ele abarcou com a vista a loja toda e sentiu-a mal sortida, pobre. Ele devia ter aberto uma loja de brinquedos, pelo menos um bazar. Experimentou com Estela o apontador de lápis, o grampeador, e o homem não vinha. Não vem mais. Estela andava de um lado para outro, dona do negócio. Ele, inquieto. Não mexa nas gavetas, filhinha. Não sou sua filhinha. Desculpe. Desculpo se você deixar eu abrir. Então deixo. Dentro havia balões, estrelinhas, saldo do último Natal. E ele que não se lembrava daquilo. Estela riu de sua ignorância, e o homem não vinha. O movimento de fregueses declinava. Na calçada as filas de lotação iam crescendo. Daí a pouco, à noite, Estela soprou um balão. Outro, quis soprar 2 ao mesmo tempo. Um estourou. Ela assustou-se. Ele riu. Se o homem não aparecesse mais, que bom. Aliás, a cara dele era de calhorda. Ainda bem que me escolheu. Levaria Estela para casa. A mulher não ia estranhar. Fariam dela uma filha. A filha que praticamente não tinham mais, pois casara e morava longe, no Peru. E se o pai reclamasse depois? Ora, quem entrega sua filha a um estranho, diz que vai demorar 15 minutos, passa 1 hora e não volta, merece ter filha? O empregado arriava a cortina de aço quando apareceram 2 pernas, um tronco inclinado, uma cabeça. Dá licença, demorei mais do que pensava, desculpe. Muito obrigado ao senhor. Vamos, filhinha. O gerente virou o rosto para não ver, mas chegou até ele a despedida de Estela. Até logo, homem do balão. E a filha ficou mais longe ainda, no Peru. Na escuridão miserável, Fernando Sabino. Eram 7 horas da noite quando entrei no carro, ali no Jardim Botânico. Senti que alguém me observava enquanto punha o motor em movimento. Voltei e me dei com os olhos grandes e parados como os de um bicho a me espiar através do vidro da janela junto ao meio-fio. Eram de uma negrinha mirrada, raquítica, um fiapo de gente encostado ao poste como um animalzinho. Não teria mais que uns 7 anos. Inclinei-me sobre o banco, abaixando o vidro. O que foi, minha filha? Perguntei, naturalmente pensando tratar-se de esmola. Nada, não, senhor. Respondeu-me a medo, um fio de voz infantil. O que é que você está me olhando aí? Nada, não, senhor, repetiu. Estou esperando o ônibus. Onde é que você mora? Na Praia do Pinto. Vou para aquele lado. Quer uma carona? Ela vacilou, intimidada. Insistia, abrindo a porta. Entra aí que eu te levo. Acabou entrando, sentou-se na pontinha do banco e, enquanto o carro ganhava velocidade, ia olhando duro para frente. Não ousava fazer o menor movimento. Tentei puxar conversa. Como é seu nome? Teresa. Quantos anos você tem, Teresa? 10. E o que estava fazendo ali, tão longe de casa?
A casa da minha patroa é ali. Patroa? Que patroa? Pela sua resposta, pude entender que trabalhava na casa de uma família no Jardim Botânico. Lavava roupa, varria a casa, servia a mesa. Entrava às 7 da manhã, saía às 8 da noite. Hoje saí mais cedo. Foi jantarado. Você já jantou? Não, eu almocei. Você não almoça todo dia? Quando tem comida para levar, eu almoço. Mamãe faz um embrulho de comida para mim. E quando não tem? Quando não tem, não tem. Ela até parecia sorrir, me olhando pela primeira vez. Na penumbra do carro, suas feições de criança, esquálidas, encardidas de pobreza, podiam ser as de uma velha. Eu não me continha mais de aflição, pensando nos meus filhos bem nutridos. Um engasgo na garganta me afogava no que os homens experimentados chamam de sentimentalismo burguês. Mas não te dão comida lá? Perguntei revoltado. Quando eu peço, eles dão, mas descontam no ordenado. Mamãe disse para eu não pedir. E quanto é que você ganha? Diminuí a marcha, assombrado, quase parei o carro. Ela mencionara uma importância ridícula, uma ninharia, não mais que alguns trocados. Meu impulso era voltar, bater na porta da tal mulher e meter-lhe a mão na cara. Como é que você foi parar na casa dessa... Foi parar nessa casa? Perguntei ainda enquanto o carro, ao fim de uma rua do Leblon, se aproximava das vielas da Praia do Pinto. Ela disparou a falar. Eu estava na feira com mamãe e então a madame me pediu para eu carregar as compras. E aí no outro dia pediu a mamãe para eu trabalhar na casa dela. Então mamãe deixou porque mamãe não pode deixar os filhos todos sozinhos. E lá em casa é 7 meninos fora 2 grandes, que já são soldados. Pode parar aqui, moço, é aqui, obrigado. Mal detive o carro, ela abriu a porta e saltou, saiu correndo, perdeu-se logo na escuridão miserável da Praia do Pinto. Gente boa e gente inútil. Paulo Mendes Campos. Conheci um rapaz que há uns 20 anos ganhou uma bolsa para estudar anatomia patológica nos Estados Unidos e nunca mais voltou. Americanizou-se, encantou-se, ficou rico. Não, nada disso. Mora numa cidadezinha gelada, quase na fronteira do Canadá. Tem um ordenado que lhe basta apenas para as despesas fundamentais. Não se diverte, gasta os dias e boas horas da noite metido num laboratório. Foi incorporado aos pesquisadores de câncer. Notaram-lhe o talento, pediram-lhe que ficasse, e ele ficou. Brilhante entre os mais brilhantes alunos que passaram pela Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, desistiu do futuro, largou tudo, fez-se anônimo e pobre, ingressou num claustro leigo, só deixando seu trabalho para gemer um pouco de frio e saudade do Brasil antes de dormir. Homens como o Dr. Albert Schweitzer, capazes de trocar um destino artístico ou literário por um devotamento humanitário, são os santos de nosso tempo. A frieza de um laboratório, no entanto, ainda me parece um mundo mais estranho e árido do que a África equatorial francesa. Amar os homens por detrás de um microscópio sem sentir nunca a reciprocidade do gesto generoso é fantástico e humilhante para mim, tíbio comodista. Os fatos são duros. Aperta-se o cerco contra o câncer nos Estados Unidos e em outros países. A conquista do espaço interplanetário não é tão emocionante quanto essa luta contra a morte. Antigamente, as epidemias chegavam de repente e dizimavam povos inteiros. As pestes modernas tomam um aspecto moderno. As estatísticas sabem que 450 mil americanos serão vítimas do câncer este ano. Destes, 260 mil estão condenados à morte. Sabe-se ainda, por exemplo, que no norte dos Estados Unidos diminui a mortalidade por leucemia, mas no sul a incidência mortal vem sendo acrescida. O mal é misterioso e aterroriza. Só não aterroriza o cientista escondido entre paredes ascéticas, a isolar vírus, a traçar esquemas táticos, a vislumbrar esperanças, a chocar-se contra desilusões, a repetir com o poeta que cada nova tentativa é um fracasso diferente. É preciso usar nesta guerra, fala agora um cientista famoso, de todas as coisas que conquistaram mundos. Admiro gente assim com a mais pura e selvagem simpatia de meu espírito. Visitei há alguns anos o Instituto Pavlov, perto de Leningrado. Lá, em uma sala modesta e também fria, fui apresentado a um homem muito magro, desleixado no vestir, cabelos despenteados e de uma timidez de quem não tem o hábito de falar muito. Era um cientista famoso, chamava-se Viktor Fyodorov. Pacientemente, ele me explicou a natureza das experiências que vinha realizando há longos anos, no sentido de tentar obter uma informação mais precisa sobre o câncer e a transmissão dos caracteres adquiridos. Contou-me com certa ternura a vida dos ratinhos assustados, que eu via dentro de um aparelho cheio de labirintos. Detalhou-me suas idas e vindas, indutivas e dedutivas, pistas falsas, equívocos, surpresas repentinas, observações novas para a ciência.
Fez, enfim, um relatório completo daquilo que era sua própria existência. Depois calou-se. Nesse ponto, naturalmente, ocorreu-me perguntar-lhe a que conclusão final chegara. O homem magro sorriu, um sorriso decepcionado de criança que não ganhou presente, e respondeu-me: ainda não cheguei a qualquer conclusão. Não há nada que me diga que eu haja contribuído para a cura do câncer. Quando cheguei lá fora, num silêncio agravado pela neve e pelo grito estrídulo das gralhas no alto dos abetos, compreendi que não poderia esquecer aquele sorriso nunca mais. Não faço nada pelo bem de ninguém, e de certo faço mal a algumas pessoas. Mas o sorriso do cientista Fedorov, ao revelar-me a sua frustração ao longo de tantos anos de trabalho, pelo menos me acusa e não me deixa esquecer de que vim ao mundo causando dores e sem procurar diminuir a dor de ninguém. Um inútil. Resta-me a vaidade vulgar de saber que não presto para nada, pois o bonito entre os intelectuais de hoje é não ter compaixão da humanidade. Azar meu, que tenho e nada faço. Telefone. Carlos Drummond de Andrade. O senhor é que é o senhor mesmo? Como? Estou perguntando quem é o senhor, afinal. Evaristo Pestana de Matos, seu criado. Isso estou vendo na carteira de identidade, mas o talão de inscrição diz Abel Setembrino de Matos. É meu avô paterno. Então fala para o seu avô vir ele mesmo trazendo a carteira. Isso eu não posso falar, não, senhor. Não pode por quê? Porque ele é já falecido desde 1952. Se já é falecido, nada feito. A inscrição está cancelada. Cancelada como, se ele foi chamado pela companhia no jornal de hoje? Olha, moço, a companhia chamou na suposição dele estar vivo. No entanto, não estando, fica sem efeito a chamada. Compreendeu? Compreendi, não. A companhia chamou, está chamado. Eu vim em nome de meu saudoso avô pagar a primeira cota do telefone que ele pediu há 24 anos, quando eu era menino de colo. Aliás, afilhado dele. O senhor está brincando. Seu avô não precisa mais de telefone. Mas preciso eu, que sou neto dele. Será que o senhor também não mora? Este talão aqui foi conservado pela família durante um quarto de século. Meu avô, sentindo uma dor do lado esquerdo, chamou meu pai e disse: este Alberto, tira da gavetinha do criado mudo minha inscrição de telefone e guarda ela com cuidado. Não pude deixar um aparelho para você, mas deixo essa esperança. Não vende a inscrição por dinheiro nenhum, meu filho. Satisfaz minha última vontade. Disse e morreu. É comovente, mas... espera aí, tem mais. Meu pai guardou o papel 13 anos e também embarcou, coitado. Na hora de despedida, me fez a mesma recomendação. Estou cumprindo um mandado de família, uma coisa sagrada para mim. Já lhe dei o talão. Me dá o telefone, cidadão. Esse talão é de Abel Setembrino de Matos, o homem. Eu sei, meu avô, pai de meu pai, me tocou como bem de família. Tocou como? Por acaso entrou em inventário? O senhor tem formal de partilha provando isso? Formal eu não tenho, mas tenho o talão. Quem mais senão eu podia ficar com o talão, se sou filho único de meu avô? Eu sei lá se o senhor é único ou se faz parte de escadinha. Nem interessa a companhia saber quem é filho único de quem. Sabe que mais? A conversa já esticou demais. Vou chamar o próximo. Me atenda antes, por favor. Não vai me obrigar a ir para a televisão reclamar o direito de meu avô, nem contratar advogado. Pois eu vou, eu contrato. Faça o que quiser. O que eu quero é o telefone de meu avô pedido em 1943. Retire-se, o senhor está enchendo. Hein? Está enchendo, já disse. Estou me sentindo mal. Uma coisa do lado esquerdo, uma nuvem, uma vertigem. A gente esperando desde a Segunda Guerra Mundial e na hora de receber o telefone... Ah, meu Deus, o senhor me chama para o seu seio. Não faz isso comigo. Deixa pelo menos eu tomar um táxi e ir lá em casa entregar ao meu filho Tonico este talão. Quem sabe se ele um dia... Cai. Menino de cidade, Paulo Mendes Campos. Papai, você deixa eu ter um cabrito no meu sítio? Deixo. E porquinho da Índia? E ariranha? E macaco? E 4 cachorros? E 200 pombas? E um boi? Um rinoceronte? Rinoceronte não pode. Tá bem, mas cavalo pode, não pode? O sítio é apenas um terreno do estado do Rio, sem maiores perspectivas imediatas. Mas o garoto precisa acreditar no sítio como outras pessoas precisam acreditar no céu. O céu dele é exatamente o da festa folclórica, a bicharada toda, e ele, que nasceu no Rio e de má vontade, vive nesta cidade sem animais. Aliás, ele mesmo desmente que o Rio seja uma cidade sem bichos, possuindo o dom de descobri-los nos lugares mais inesperados.
Se entra na casa de alguém, desaparece ao transpor a porta, para voltar depois de 3 segundos com um gato ou cachorro na mão. A gente vai andando por uma rua de Copacabana, ele some e ressurge com um pinto em flor. É chegar na Barra da Tijuca e daí a 5 minutos já apanhou um siri vivo. Localiza eletronicamente todos os animais da redondeza. Anda pela rua em disparada, cumprimentando aqui um papagaio, ali um ganso, mais adiante um gato, incansável e frustrado. Não distingue marcas de automóvel, em futebol não vai além de Garrincha e Newton Santos, mas sabe perfeitamente o que é um Mastiff, um Boxer, um Doberman. Dá informações sobre as pessoas de acordo com os bichos que possuam. Aquele é o dono do malhado, aquela é a dona do Lorde. Ao telefone pergunta por patos, gatos e outros cachorros, centenas, milhares de cachorros, cachorros que preferem os companheiros, cachorros que o absorvem na rua, na escola, na hora das refeições, cachorros que costumam latir e pular em seus sonhos. Cachorros 1000. Sua literatura é rigorosamente especializada. Livros coloridos sobre bichos. Engatinha mal e mal na leitura, mas fala com uma proficiência um pouco alarmante a respeito de répteis, batráquios, etc. Filho de mãe inglesa, confunde fork e knife, mas sabe o que é seal e walrus. Se pede um pedaço de papel, é para desenhar a zebra ou a baleia. É claro que sua frustração causa pena. Por isso mesmo, há algum tempo ganhou como consolo um canarinho da terra. Um dia, como lhe dissessem que iam dar ao passarinho, caso continuasse a comportar-se mal, correu para a área e abriu a porta da gaiola. Deram-lhe um bicudo, mas o bicudo morreu de tanto alpiste. Ganhou mais tarde uma tartaruga, pequenina e estúpida, que recebeu na pia do banheiro o nome de Henriqueta. Nunca qualquer outro quelônio deu tanto serviço. Foi ao dentista na cidade e, ao voltar, disse ao pai pela primeira vez uma palavra horrível. Estou desesperado. Tinha perdido a tartaruguinha no lotação. Ficou vazio em sua vida. O alívio era ligar o telefone interurbano para a avó e indagar pelos patos que possuía em outra cidade. Ou fazer uma visita à futura mãe de Poppy. Este é um poodle que deverá nascer daqui a meio ano, prometido de pedra e cal para ele. Outro expediente. Caçar borboletas, mariposas, grilos, alojar carinhosamente os insetos nas gaiolas vazias, chamar-lhes pelos nomes dos antigos bichos mortos ou desaparecidos. Um tio deu-lhe outra vez um canário. O carinho foi demais. O passarinho morreu. Não há nada a fazer por enquanto e ele dedicou-se à arte de desenhar bichos. De vez em quando ainda se anima e entra em casa afogueado, mostrando alguma coisa quase invisível nas mãos. Olha que estouro de grilo! Mas os grilos e as borboletas legais morrem ou saem tranquilamente das gaiolas e ele novamente de mãos e alma vazias. Deu um jeito. Arranjou alguns pires sem uso e plantou sementes de feijão. O banheiro está cheio de brotos verdes, tímidos, e ele já sabe que possui uma fazenda. A minha glória literária. Rubem Braga. Quando a alma vibra, atormentada, tremi de emoção ao ver essas palavras impressas. E lá estava o meu nome, que pela primeira vez eu via em letra de forma. O jornal era o Itapemirim, órgão oficial do Grêmio Domingos Martins, dos alunos do Colégio Pedro Palácios, de Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo. O professor de português passara uma composição. A lágrima. Não tive dúvidas. Peguei a pena e me pus a dizer coisas sublimes. Ganhei 10 e ainda por cima a composição foi publicada no jornalzinho do colégio. Não era para menos. Quando a alma vibra, atormentada, as pulsações de um coração amargurado pelo peso da desgraça, este, numa explosão irremediável, num desabafo sincero de infortúnios, angústias e mágoas indefiníveis, externa-se, oprimido, por uma gota de água ardente como o desejo e consoladora como a esperança. E esta pérola de amargura, arrebatada pela dor ao oceano tumultuoso da alma dilacerada, é a própria essência do sofrimento. É a lágrima. É claro que eu não parava aí. Vêm depois outras belezas. Eu chamo a lágrima de traidor inconsciente dos segredos da alma. Descubro que ela amolece os corações mais duros. E também, o que é mais estranho, endurece os corações mais moles. E acabo com certo exagero dizendo que ela foi, sempre através da história, a realizadora dos maiores empreendimentos, a salvadora miraculosa de cidades e nações, talismã encantado de vingança e crime, de brandura e perdão. Sim, eu era um pouco exagerado. Hoje já não me arriscaria a afirmar tais coisas, mas o importante é que minha composição abafara, e tanto que não faltou um colega despeitado que pusesse em dúvida a sua autoria.
Eu devia ter copiado aquilo de algum almanaque. A suspeita tinha seus motivos. Tímido e mal-falante, meio emburrado e na conversa, eu não parecia capaz de tamanha eloquência. O fato é que a suspeita não me feriu, antes me orgulhou. Eu a recebi com desdém, sem querer desmentir a acusação. Veriam, eu sabia escrever coisas loucas, dispunha secretamente de um imenso estoque de corações amargurados, pérolas da amargura, talismãs encantados, para embasbacar os incréus. Veriam. Uma semana depois, o professor mandou que nós todos escrevêssemos sobre a bandeira nacional. Foi então que, dale Braga, meti uma bossa que deixou todos maravilhados. Minha composição tinha poucas linhas, mas era nada menos que uma paráfrase do Padre Nosso, que começava assim: bandeira nossa que estás no céu. Não me lembro do resto, mas era divino. Ganhei novamente 10. O professor fez questão de ler ele mesmo a minha obrinha para a classe estupefata. Essa composição não foi publicada porque o Itapemirim deixara de sair, mas 2 meninas, Glória Suave, tiraram cópias porque acharam uma beleza. Foi logo depois das férias de junho que o professor passou nova composição, Amanhecer na Fazenda. Ora, eu tinha passado uns 15 dias na Boa Esperança, fazenda de meu tio Cristóvão, e estava muito bem informado sobre os amanheceres da mesma. Peguei da pena e fui contando com a maior facilidade. Passarinhos, galinhas, patos, uma negra jogando milho para as galinhas e os patos, um menino tirando o leite da vaca, vaca mugindo, e no fim achei que ficava bonito para fazer pandan com essa vaquinha mugindo, assim como consoladora como a esperança combinara com ardente como o desejo, um burro zurrando. Depois fiz parágrafo e repeti o mesmo zurro com um advérbio de modo para fecho de ouro. Um burro zurrando escandalosamente. Foi minha desgraça. O professor disse que daquela vez o Sr. Braga o havia decepcionado, não tinha levado a sério seu dever e não merecia uma nota maior do que 5. E para mostrar como era ruim minha composição, leu aquele final. Um burro zurrando escandalosamente. Foi uma gargalhada geral dos alunos. Uma gargalhada que era uma grande vaia cruel. Sorri amarelo. Minha glória literária fora por água abaixo. 100 cruzeiros a mais. Fernando Sabino. Ao receber certa quantia num guichê do ministério, verificou que o funcionário lhe havia dado 100 cruzeiros a mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas protestaram. Entrasse na fila. Esperou pacientemente a vez para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro. Tenha paciência, mas está na hora do meu café. Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde para encontrar fila maior. Não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente. No dia seguinte, era o primeiro da fila. Olha aqui, o senhor ontem me deu 100 cruzeiros a mais. Eu? Só então reparou que o funcionário era outro. Seu colega, então, um de bigodinho. O Mafra. Se o nome dele é Mafra, eu não sei dizer. Só pode ter sido Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui eu. Logo, ele coçou a cabeça, aborrecido. Está bem, foi o Mafra. E daí? O funcionário lhe explicou com toda a urbanidade que não podia responder pela distração do Mafra. Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso receber, só posso pagar. Receber só na recebedoria. O próximo da fila, já impaciente, empurrou com o cotovelo. Amar o próximo como a ti mesmo. Procurou conter-se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indignação, agora iria até o fim, dirigiu-se à recebedoria. O Mafra não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca trabalhou. Eu sei, ele é da pagadoria, mas foi quem me deu 100 cruzeiros a mais. Informaram-lhe que não podiam receber. Tratava-se de uma devolução, não era isso mesmo? E não de pagamento. Tinha trazido a guia? Pois então, onde já se viu pagamento sem guia? Receber 1000 cruzeiros a troco de quê? 1000 não, 100, a troco de devolução. Troco de devolução? Entenda-se. Pois devolvo e acabou-se. Só com o chefe. O próximo... O chefe da sessão já tinha saído. Só no dia seguinte. No dia seguinte, depois de fazer esperar mais de meia hora, o chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historiando o fato e devolvendo o dinheiro. Já que o senhor faz tanta questão de devolver, questão absoluta. Louvo o seu escrúpulo. Mas o nosso amigo ali no guichê disse que era só entregar ao senhor, suspirou ele. Quem disse isso? Um homem de óculos daquela sessão do lado de lá, recebedoria, parece. O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe, volte lá e diga-lhe para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O Araújo sempre se metendo entendido.
Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga. Vamos fazer logo o ofício. Impossível, tem de dar entrada no protocolo. Saindo dali, em vez de ir ao protocolo ou ao Araújo para dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão dirigiu-se ao guichê onde receber o dinheiro, fez da nota de 100 cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do vidro e foi-se embora. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com